Olá, Suzy Lemos aqui no Pode Vir, sempre com novidades para vocês, né? E hoje, um assunto muito interessante: gás. Quais são os cuidados com isso? Gente, é muito importante você saber com que produto você tem, quem que instala toda aquela situação do gás na sua casa. Esses materiais, esses produtos são de qualidade? Você corre risco? Gente, é a tua vida, a vida da tua família que está envolvida em tudo isso. Então, os produtos têm que ser de excelente qualidade. Não é qualquer coisa, não. É o melhor. E para falar do melhor, eu estou aqui com o Afonso, da Class, né? Obrigada, viu, Afonso, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Passando informações maravilhosas, não? Porque é o que nós precisamos aqui. Verdade. O gás é realmente um produto que a gente tem que tratar com respeito. Com né? carinho e respeito, com carinho viu? E respeito. A gente brinca muito no meio, né, que Deus é brasileiro e gasista, porque tem muitas instalações que não poderiam existir e graças a Deus realmente elas não acontecem coisas piores. Mas a gente melhorou muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem problemas de segurança, né, quando não se trata com respeito, quando não se faz uma instalação de uma forma correta. Né? Afonso, conta um pouquinho para nós quem é o Afonso, o que o Afonso faz dentro da Class. Tá. O Afonso é um engenheiro mecânico, né, formado na Politécnica, na Universidade de São Paulo. Foi contratado desde o começo da carreira, mexendo nessa parte de reguladores de gás, participando de normas técnicas. E em 97 foi contratado por uma empresa francesa, que é a Class, para montar a empresa aqui no Brasil. Né, uma empresa que produzisse reguladores para gás. Né? O regulador é aquele equipamento que vai pegar a pressão do botijão de gás, que tem uma pressão muito alta, só para vocês entenderem. Um pneu, a gente normalmente vai lá e coloca 30 libras, né? Dentro do botijão tem 100, então ela é 3 vezes e meia mais. E o que queima no fogão ou no aquecedor é uma pressão muito, muito baixa, que é de 25, 30 milibar, que é isso aqui, ó. Então, o regulador, o que ele faz? Ele adapta a pressão do gás para que ele possa ser queimado de uma forma eficiente, né? Então, hoje, o regulador é muito importante, ele está presente aí em praticamente todas as residências no país, tanto de uma forma no botijão que a gente chama de P13, que é do GLP, que é um dos gases combustíveis, ou em reguladores que estão nos edifícios ou mesmo residências no gás natural. São os dois grandes gases combustíveis que a gente utiliza de uma forma residencial, comercial e até industrial. Né? Então, hoje, a preocupação, tem normas brasileiras, tem portaria do Inmetro, é todo um invólucro de segurança em cima disso. Porque a gente entende que o consumidor final não tem o conhecimento para escolher ou ter um produto bom. Então, hoje, todos os produtos que são vendidos de forma residencial, eles precisam ter a marca e o selo do Inmetro. Então, eles são certificados, isso significa que todo ano, todas as empresas que produzem isso são avaliadas tanto na questão de qualidade e performance do produto. A gente recentemente, semana passada, teve um OCP, que é um órgão ligado ao Inmetro, certificado pelo Inmetro, que faz uma coleta de produtos e testa num laboratório externo para ver se o produto está cumprindo com as normas exigidas. Então, hoje, o mercado está bem regulado, mas eu vou dizer para você que não sempre foi assim. Eu estou nesse mercado desde 84 e eu lembro que eu fui comprar 10 reguladores do concorrente e só 3 funcionavam. E aí a gente começou a fazer um trabalho muito forte junto com o Inmetro. Perigo! Era o produto assim, o pessoal colocava, não funcionava, trocava, Aí a gente estabeleceu, foram criadas normas brasileiras para esse produto. E aí depois a gente evoluiu até um ponto de ter uma portaria do Inmetro exigindo, né, uma portaria mandatória, então é uma lei
que para você fabricar esse tipo de produto, você tem que seguir normas técnicas e performances, né? E hoje isso todo mundo é avaliado anualmente. Inclusive, quais seriam essas, uma das, porque eu não sei nem quantas são, que seriam essas normas técnicas que regem para a instalação? Então, a instalação em si é uma norma separada. Então, eu vou voltar no regulador, é a 8NBR 8473, que fala do regulador doméstico até 4 kWh de passagem. Tá? Isso é para o GLP. Tem uma outra... Quer dizer, o gás, vamos traduzir para quem não conhece a parte técnica. Então, o gás de casa do botijão... Isso. Né? Ele tem normas específicas para ele, as companhias entregam. Mas aquela peça que você tem que rosquear lá em cima, né, ela tem que ter um selinho do Inmetro. Ela é uma peça certificada. Só pode ser vendido, né, se tiver esse selo. Né? E hoje isso está realmente funcionando no país. Porque, vou falar, uma década atrás, a gente fez um trabalho junto com o IPEM, né, com o Instituto de Pesos e Medidas. Certo. Junto com o Inmetro, e o IPEM saiu em várias lojas no Brasil todo. A gente recolheu 1.500 reguladores no campo, né, que estavam na gôndola de venda, e a gente testou esses 1.500 reguladores, e apenas um não seguia exatamente a norma, mas ele estava tipo 1% fora, que não trazia risco nenhum, né? Então hoje a gente entende que o nosso mercado ele é regulado. O que o consumidor tem que tomar cuidado ele tem que comprar numa loja, né, que tenha, lá tá, o equipamento hoje normalmente ele está num saco plástico, ou num blister, né, e tem esse selo do Inmetro, todos eles com garantia de 5 anos. Certo. Por favor, não compre esse tipo de produto na feira do rolo, por exemplo, que é onde o pessoal pega o regulador que alguém descartou, joga uma tinta em cima, pinta e aí acha que aquilo vai funcionar. Não funciona. Você está falando sério? Estou falando sério. Em feiras livres, você ainda encontra alguém querendo vender um regulador que está fora de um saquinho, que, né, assim, você percebe que aquilo foi feito um retrabalho. Né? Não, a loucura é assim, é uma desvalorização da vida, né? Porque, desculpe, porque a diferença de valores, vamos dizer que seja isso. Gente não paga o tipo de problema que você pode ter. Não paga. E assim, não paga. Hoje eu vou dizer para você, e de repente a gente já viu casos que a pessoa até paga mais caro, né? É o cúmulo, mas é ali, é aquela emoção, é o cara com a lábia da venda, né? E assim, hoje o regulador novo, ele realmente a gente dá uma vida útil de 5 anos, tá? Isso é especificado, porque o que acontece? Dentro dele você tem elementos elastoméricos, são borrachas que vão se desgastando. Sim. O gás, combustível, ele agride esse tipo de componente. Então ele vai ficando mais rígido, né? Todo mundo já viu, você deixar uma borracha, um plástico no sol, ele fica quebradiço, né? Então com o tempo ele pode, assim, eu não vou dizer que é um problema de segurança, mas é um problema de performance. Sim. Então você começa a devolver, o gás está muito caro, é R$100 lá para você comprar lá o 13 quilos. Né? E aí você começa a devolver 2, 3 quilos. Então, olha o custo. Esse custo de devolver 2, 3 meses o gás, você já pagou um regulador novo. Então, troquem seus reguladores a cada 5 anos, principalmente os domésticos. Ótima dica, excelente. Agora, os reguladores, ele, lógico, deve ter alguma diferença entre um e outro. Mas vamos dizer, para residência, comércio ou indústria, existe diferença entre esses reguladores? Existe uma diferença grande, inclusive normas diferentes, como eu falei, essa 8473, que é para o regulador doméstico, ela só é até 4 kWh, são equipamentos pequenos, né? A partir daí é uma outra norma também, um pouco mais ampla, e que também já exige equipamentos de segurança. Então, um equipamento de segurança que, na realidade, você pode ter em casa é um equipamento, por exemplo, que para traduzir, que tenha um disjuntor do gás, por exemplo. Né? Tá. Então, o que acontece? Às vezes, hoje, todo mundo, né? Da minha época, a gente tinha fusível ainda nas instalações, né? Hoje não tem mais, todo mundo sabe que é o disjuntor elétrico. E como é que funciona o disjuntor? Se tiver uma amperagem alta, né? Ele desarma e você
fica sem energia, mas não causou um acidente, não tem curto-circuito, não causa um princípio de incêndio, né? O gás combustível, ele pode causar um princípio de incêndio. Então, se ele tiver, por qualquer motivo, acima da pressão, existe um dispositivo que chama válvula shutoff ou válvula de bloqueio automática, né? Que quando a pressão sobe, ela fecha, né? A maioria das pessoas não tem, né? Porque acha que não é muito acessível, mas se você colocar hoje um regulador no mercado, você vai pagar 40, 50 reais. Uma válvula dessa você vai pagar 300. Mas quando você pensa em vida, em segurança, em seguro da sua casa, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. E aí tem a diferença de algumas companhias que já compram esses produtos, né? E elas, quando elas fazem a instalação, elas já deixam isso conforme norma. Porque a norma de instalação predial, por exemplo, que é a 15526, na NBR, também pede dispositivos de segurança. Então, aí tem empresas que utilizam e tem empresas que não utilizam, né? Que maravilha! Porque a norma, teoricamente, é obrigatória. Mas você precisa de fiscalização. Então, como a gente não tem, o poder público não consegue fiscalizar 100% dessas normas ou dessas aplicações, quem é o fiscal é quem mora lá no edifício, por exemplo. O comprador. Exatamente. O comprador. Ele que tem que tomar cuidado com isso, né? É tão delicado. Existem alguns sinais que os reguladores, eles dão alguns sinais de defeito? Por exemplo, assim, sei lá... Pode acontecer. Eu vou dizer, hoje em dia, cada vez mais, a gente está conseguindo produzir melhor, né? Sim, então, a vida útil, realmente, ela é boa. O que pode acontecer, às vezes, é a qualidade do gás que prejudica, pode causar um entupimento. E aí, o que acontece? O que é um defeito de regulador? Por exemplo, quando você vê o fogão, uma chama amarelada, por exemplo, isso quer dizer que a pressão está muito baixa. Se a chama tiver pode estar azulada, ela tem que estar apoiada no queimador. Se ela está descolando do queimador, é porque a pressão está muito alta, né? Então tem esses detalhes e que na prática eu realmente não recomendo que a pessoa que não entenda vá mexer, porque é diferente. Quando você vai consertar um vazamento de água, o máximo que você vai fazer é molhar alguma coisa. Mas quando você está consertando ou mexendo numa instalação de gás, a gente precisa de um mínimo de conhecimento, né? Não é só o fogão, não é só o regulador, não é só o botijão. É um sistema que funciona e que tem que estar interligado. A gente tem que saber como que testa, tem que ter um cuidado com a purga do gás. Nessa hora... Quem que a gente procura, o Afonso? Bom, em cada região, normalmente Sim. vocês vão encontrar instaladores, né? Tá. Ou que sejam recomendados pelas próprias companhias de gás, Certo. né? Ou que você vai encontrar no mercado com referência. Hoje Certo. a gente tem uma certa facilidade no uso Sim. da internet, de você ver avaliações daquele serviço, né? E você pode olhar pela experiência da pessoa, né? Mas o ideal era você ter alguém de confiança que Instalador, realmente. Um instalador de gás que consiga fazer o serviço. Que tenha, né, capacitação. Porque realmente isso eu queria reforçar, né? Você tem a fonte do gás que pode estar no botijão ou pode estar numa rede de uma companhia distribuidora de gás natural. Aí você tem a tubulação que vai levar isso até o equipamento. Tem que tomar cuidado onde vai passar, não pode ter dobras excessivas que virem cotovelo, porque isso pode fazer uma restrição, né? Porque uma coisa às vezes é o seguinte, você vê um fogão funcionando uma boca, funciona bem. Mas se você liga as 4 bocas e forno, às vezes você tem uma restrição. Pode ser de vazão, pode ser de pressão. E aí pode apagar, por exemplo, o forno. E um erro que a gente comete muito, eu vou lá e aperto, hoje é tudo automático, né? E vai lá naquele acendedor elétrico. Para você causar a chama, você precisa ter o combustível, que é o gás, o oxigênio, né? E uma faísca. Todo mundo já viu lá que você precisa para acender, você passa o fósforo, aperta o botãozinho para dar... Aí tem a chama. Mas olha só, quando ela apaga, vamos pensar dentro de um forno, você está num ambiente fechado. Você continuou vazando, você está enchendo de gás. Consumiu o oxigênio, não tem oxigênio. Quando você abre a tampa, entra o oxigênio. E aí você vai lá e aperta o botãozinho. E aquilo, às vezes a pessoa nem abre a tampa. Eu já vi gente que quebrou o braço, se queimou.
por causa de uma simples instrução dessa. Né? Se apagar a chama, fecha, deixa ventilar e aí acende de novo. E depois vai entender por que aquilo apagou. Pode ser um problema do fogão, pode ser um problema de restrição do regulador, pode ser um tubo que está dobrado de forma incorreta. É muito perigoso, é muito perigoso. Não, mas hoje, graças a Deus, a gente tem muito menos. Não, sim, lógico, até porque... A gente evoluiu muito, porque as pessoas começaram a usar, comprar certo, porque isso, o Inmetro, junto com o IPEM, fizeram uma limpa no mercado aí uns 15 anos atrás, de tirar tudo que não funcionava, entendeu? Isso realmente foi muito bom. Então as pessoas só têm acesso, se vai no lugar certo, de comprar o produto correto. Exato, né? Aí vai de escolha também, né? Exatamente, né? Mas assim, porque isso aí eu já vi muito, né? Eu tô nesse mercado desde 84, né? E eu já participei, na minha primeira empresa lá, eu fui atender algumas coisas de assistência técnica. Então a gente via, assim, a falta de conhecimento, às vezes, das pessoas, de, a chama não tá boa, aí o cara vai lá e mexe ele mesmo no regulador, estica a mola, corta a mola, e às vezes ele está fazendo exatamente o oposto do que precisa, e aí ele causa um acidente. Eu cheguei aí lá na zona norte de São Paulo, num apartamento, que era assim, uma dona de casa. Aconteceu isso, chamou uma pessoa que... O zelador, né? O zelador foi lá. O zelador resolve tudo, né? Foi lá e mexeu exatamente o contrário. Ele deixou o regulador mais fraco. Era, sei lá, o 10º andar, o 8º andar, alguma coisa assim. Então, o gás não chegava na pressão correta e começou a apagar o forno. E aí, um belo dia, ela estava lá na correria com criança pequena. Foi exatamente esse... deixou vazar. Aí... deu a faísca, abriu um pouco, viu que estava apagado, fechou, aí deixou entrar oxigênio, apertou, pá, estoura vidro, a porta sai voando, quebra braço, se queima. Porque a chama está aberta, né? Continua aberta, alimentando. Então alguém precisa chegar lá e desligar. Por isso que é muito importante sempre ter uma válvula de gás na entrada de qualquer instalação. Isso a norma exige hoje, principalmente em edifícios, né? Mas na casa, todo o regulador tem um registro junto. Que é para justamente, se tiver qualquer problema, ir lá e fechar o registro. Porque você corta a alimentação do gás. Então você evita que o incêndio se propague ou que aquele acidente fique pior. Nossa. Bom, só para que nós finalizemos essa entrevista que eu adorei, né? Hoje, como você já mencionou, o índice diminuiu bastante, até o cuidado que as empresas que analisam e avaliam esses produtos, né? E a tecnologia também ajudou bastante para que esses produtos fiquem hoje com muito mais acesso, né? Vamos dizer assim. Então, Suzy, hoje eu vou dizer para você o seguinte, o que eu vejo é que a gente ainda está no mercado com esse pensamento muito de eu vou pagar no mais barato, né? Hoje, por exemplo, a nossa empresa ela está muito voltada para a qualidade, inovação, né, de ter performance boa. E eu vou ser muito sincero, a gente não é o mais barato. Mas a gente tem esse suporte para dar para as pessoas. Então, a gente, desde 97, quando eu fui contratado para realmente construir a empresa aqui no Brasil, né, a gente vem com esse desafio de colocar tecnologia nova no mercado. Eu vou citar algumas coisas que eu acho interessante, até como curiosidade. Lógico. Né? Primeiro, só para entender um pouco da Clece, né? Esse nome vem desde 1850, ele nasceu na França. E em 1930, o primeiro regulador não era de pressão de gás combustível, mas pressão de ar para escafandro. Então, a ideia de se fazer um regulador para gás nasceu justamente com aqueles trajes de mergulho do passado. Né? Então, e a partir dali a gente foi crescendo e desenvolvendo, então começou nisso, um regulador doméstico. E aqui, pensando já, olhando aqui a história no Brasil, a gente começou a fazer, por exemplo, quando o gás natural começou a querer fazer conversão de prédios que estavam nos grandes centros, que já usavam o produto GLP, e quando entraram com o gás natural, tinha um problema, porque o gás natural tem um poder calorífico menor,
Então ele precisa de tubos maiores. Agora você imagina entrar em cada edifício, cada apartamento e quebrar a parede para passar outro tubo. Era inviável. Então a gente desenvolveu um regulador que aumentava a pressão da rede para você, porque o gás é compressível, e depois ele descomprimia na entrada do equipamento. Então isso salvava várias instalações de obras. Então foi muito mais barato criar um regulador do que sair quebrando. Imagina prédios com 30 anos, como é que você vai achar o azulejo daquele negócio? Então isso foi uma coisa muito interessante. Depois a gente veio com esse shutoff brasileiro, porque só existia essa tecnologia fora, e a gente criou o primeiro regulador residencial com shutoff. Então hoje esse regulador ele é muito vendido, principalmente nas empresas para gás, né? De gás natural. A gente vende isso desde do Rio Grande do Sul até Manaus, lá no Amazonas, né? E é uma segurança que hoje está acessível. Então quem quiser acessar isso, consegue acessar. Entrando lá no nosso site, por exemplo, você vai ter acesso a esse tipo de produto. Depois a gente criou kits para colocar nas companhias de gás GLP para proteger a instalação dos botijões maiores, né, com um dispositivo de segurança já integrado. A gente fez uma vez um regulador que ele não deixa passar água ao contrário. Você fala assim, mas peraí, se a instalação é de gás, como é que vai passar água? Exato. Né? Então, é assim, tem um exemplo muito interessante que aconteceu lá em São Paulo, que um instalador, de novo, alguém que não era o instalador, foi instalar um aquecedor de passagem de água, né? Você tem 3 pontos no aquecimento de água. Você tem a água fria que vai passar, você tem o gás que vai esquentar e depois tem a água quente que sai para ir para o chuveiro ou para a pia. Sim. Né? A pessoa inverteu o gás com a água. O que aconteceu? Essa água entrou na tubulação da companhia distribuidora e foram 2.000 clientes com água no tubo, jogando, o cara acendia a chama e saía água pelo queimador. Aí a gente desenvolveu um regulador que, quando vem água contrária, ele bloqueia. Olha só as curiosidades, né? E para encerrar, eu ia dar um exemplo que a gente fez agora recentemente com a Sugás, que é uma empresa distribuidora de gás lá de Porto Alegre. A gente teve aquele evento, né, que teve vários alagamentos, uma tragédia nacional. E agora a gente desenvolveu um regulador que pode trabalhar afogado, embaixo d'água. Então, a gente está negociando com eles para eles terem eles vão substituir, eles têm mais ou menos umas 500 instalações que ainda estão em pontos críticos. No caso de acontecer, de ter uma nova enchente, essas instalações vão estar protegidas e a instalação de gás vai estar protegida e o sistema vai estar preservado. Olha, adorei a tua presença aqui conosco, Afonso. Muitos esclarecimentos, isso é muito bom, porque as pessoas às vezes não valorizam determinadas coisas. Tem que valorizar, gente. Isso trata-se de vida. É verdade. Trata-se de vida. E graças a Deus a sua empresa tem essa preocupação em ter os melhores produtos para que as pessoas sejam cuidadas, né? Sejam cuidadas. Essa ideia, isso faz parte de um dos valores, né? A gente sempre coloca lá que as pessoas, sem as pessoas, a gente não faz nada lá dentro e a gente faz para as pessoas que estão do lado de fora. Não é a questão do lucro, é lógico que a gente não é a gente é uma empresa que precisa, a gente usa isso para reinvestir, desenvolver novas tecnologias, a gente tem novidades vindo por aí, todo ano a gente tem alguma coisa. Hoje a gente já tem telemetria ligada no gás, então já usa IoT. Tem muita coisa que está vindo, né? A gente está sempre tentando antecipar. E só para dizer, tentando antecipar, eu participo hoje da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente tem o desenvolvimento das normas brasileiras. E hoje o Inmetro também me convoca para participar do Mercosul. Então, a gente está desenvolvendo já um padrão Mercosul de reguladores. Então, são coisas que estão vindo, mas levam anos para acontecer. Lógico, até porque são instalações diferentes, são produtos diferentes, é tudo diferente. Cada país tem uma norma, uma regra e uma situação. E aí vai. Mas, a Primórdia, eu agradeço muito a tua presença aqui. Espero ter sido lógico, esclareceu muitas dúvidas, foi ótimo. Obrigada, viu, Afonso, por estar aqui conosco. Fico à disposição, se a gente quiser fazer uma segunda rodada. Com certeza. Viu, gente, quanta coisa interessante. Então, quando você pensa nesse produto chamado gás, tenha cuidado com o que tu coloca dentro da tua casa.
Não chame qualquer pessoa para instalar. E não ache que você pode, por favor, né? Porque se você faz uma dessas coisas, olha aí, é água saindo pelo fogão, é coisa explodindo, é panela voando. Então, toma cuidado. Queridos, muito obrigada pela audiência e até a próxima.